Olá, queridos, a paz do Senhor. Meu nome é Carolina, eu falo aqui de Brasília, capital do Brasil. Fui convidada pelo Jonathan para deixar uma palavra para vocês nessa noite. Sou casada com o André, sou mãe da Maitê e da Olivia. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na Catedral. Somos ministros de louvores lá, né? Somos líderes do Ministério de Louvor. E eu fui convidada pelo pastor Jonathan, pastor dessa igreja, um querido, um amigo. Muito obrigada pelo privilégio que você permite da minha pessoa poder ajudar aí um pouquinho vocês e compartilhar da palavra de Deus, porque é um tempo da gente se aprofundar na palavra, é um tempo de reflexão, né? A pregação, ela não pode ser apenas uma explanação bíblica, uma explanação histórica. Ela deve ser algo que nos leva a refletir de tal forma que nós possamos mudar algumas atitudes, mudar opinião, mudar algum conceito que talvez nós tenhamos estabelecidos erroneamente, né? Um preconceito das coisas. Então a palavra de Deus é para isso, né? No culto existe o louvor, o momento do louvor assim, é algo que a gente ama, né? Mas o louvor, ele desperta a alma do adorador, né? Para ser alimentado pela palavra. Então, o momento da palavra é um momento muito importante. E ele me passou que o ano que vocês estabeleceram aí, o tema é pacto. Pacto fala de aliança, fala de acordo, fala de tratado. Então, é um tema muito especial na Bíblia. E aí a gente vai falar sobre... vai refletir sobre algumas coisas. E aí a gente vai adentrando aqui ao texto. Eu queria te dizer que pacto significa... É um substantivo feminino com significado de concerto, pacto, tratado, aliança ou acordo. Tem uma versão que eu li que diz que é concerto, né? Quando a gente fala de aliança lá de Noé, lá em Gênesis 17, Gênesis 9, lá a partir do versículo 9 vai falar da aliança que Deus fez com Noé, e ali uma das versões da minha Bíblia fala sobre concerto, não fala sobre aliança. Então, aliança também tem a ver com concerto. Fica aí com essa palavra. Mas algo que eu queria focar mais seria a aliança que Deus fez com Abraão, né? Que ele disse que a sua descendência seria numerosa, né? Você pode contar as estrelas do céu? Não, assim será a sua descendência. Deus falou para Abraão e prometeu uma terra que era Canaã, né? Só que muitas das vezes Deus tem promessa para nós e a gente tenta ajudar o Senhor, né? Assim como Sarai fez, entregando Agar, sua serva, sua escrava. Naquela época era comum a mulher, quando era estéril, entregar a sua serva para que ali se perpetuasse a descendência do marido. E aí Sarai entrega Agar para ter um filho de Abraão. E nasce Ismael, né? E aos 99 anos, Abraão disse ao Senhor: "Ó Senhor, já tenho 99 anos, né? Assim, abençoa a minha descendência através de Ismael", e o Senhor não. O propósito do Senhor era a partir de uma aliança verdadeira, que seria o casamento com Sara. E aí ele queria abençoar através de Sara, inclusive através de um milagre, né? Porque Sara era estéril. Ela tentou por muitos anos engravidar, ela tinha 90 anos e não conseguiu. E até Sara riu quando ouviu o anjo do Senhor falar com Abraão. Tipo, como? Como é que vai conseguir? Como é que eu vou conseguir engravidar nessa idade que eu tô? E a gente abre um parêntese aqui e começa a pensar que muitas das vezes a gente ri da promessa que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes a gente não acredita. Muitas das vezes a gente acaba duvidando daquilo que Deus tem para nós. Eu queria te dizer uma coisa, meu irmão. Não duvide, porque a obra é dele.
Você é apenas um instrumento que ele vai usar para completar a obra dele, independente de idade, independente de característica física, independente da sua timidez. Assim como a gente vai ver com Moisés fala, mas eu sou pesado de língua, como que eu vou falar, como que eu vou pregar, como que eu vou liderar esse povo? Deus não está preocupado com isso, querido. Ele é maior do que isso. Ele é maior do que as nossas imperfeições. Ele é maior do que o nosso pecado. Ele é maior do que a nossa falta de fé, né? Porque ali Sara teve uma falta de fé, não acreditou que Deus poderia fazer. E Deus fez, né? Mesmo Sara rindo, mesmo Sara tendo uma atitude precipitada, que muitas das vezes Deus entrega uma promessa para as nossas vidas e aí... Desculpa, querida, eu tô coçando o nariz, eu tô com muita alergia. E a gente age como Sara, né? Não acreditando, duvidando, pouca fé. E eu queria te convidar nessa noite a refletir sobre isso, né? Se Deus já te fez uma promessa, se você já sabe qual é a sua promessa, você tem acreditado, você tem investido nisso, ou simplesmente você riu e duvidou que aquilo pudesse acontecer. Então, Sara ri, mas o propósito de Deus permanece. Mesmo com a sua falta de fé, mesmo com a sua dúvida, o propósito de Deus permanece. E aí a gente vai dar um pulo, vai lá para Êxodo, né? Quando Deus disse a Abraão, a sua descendência será numerosa. Quando chega lá em Êxodo, o rei do Egito percebeu que a descendência estava numerosa. E aí disse assim, não, mas a gente tem que sobrecarregar eles de tarefa, de trabalhos árduos, porque esse povo, eles estão bem fortes, né? Eles estão se criando. E aí a palavra de Deus diz, quanto mais opressão, mais eles cresciam. Vamos abrir outro parêntese. Às vezes você está numa situação de opressão, numa situação de trabalho árduo, numa situação que você fala assim, meu Deus, eu não tô aguentando, eu não vou aguentar. Onde há opressão, há crescimento, há produtividade, há prosperidade, querido. Há provisão do Senhor. E tudo o Senhor contempla, né? E dentro dessa situação de que o povo estava crescendo, que o povo estava sendo numeroso, colocou carga e eles cresceram ainda mais. O rei falou, não, peraí, eu vou ter que matar os homens que nascem. Então ele avisou as parteiras, quando nascer um homem, você mata. Porque, para diminuir a quantidade, para ver se permanece ali o censo e vai diminuindo para a gente poder controlar. Vamos abrir outro parêntese? O controle sempre está, sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. Não adianta o mundo querer parar aquilo que Deus tem para você. Não adianta o mundo... Pode até ser o rei, pode ser superior, pode estar numa situação privilegiada, mas não adianta. O propósito que Deus tem vai permanecer, independente das nossas imperfeições, independente das nossas atitudes precipitadas e independente do ciúme, do olhar do outro para as nossas vidas. E aí Moisés, ele cresceu. Todo mundo conhece a história, né? Moisés, a mãe de Moisés colocou ele no rio para ele poder não morrer, né? As parteiras tinham essa determinação, mas elas mesmas chegavam a não matar, porque é o povo delas, né? E Moisés foi levado até a filha de Faraó, como um grande propósito de Deus, né? Foi criado ali no palácio e tudo, como um nobre, mas na verdade ele era hebreu. Então a gente percebe que aos 40 anos, Deus chama Moisés para libertar o povo, né? Moisés cresce vendo ali, cresce no palácio, mas ele sabia que os escravos era sangue do sangue dele.
E aí um dia ele vendo que um trabalhador, um soldado, estava maltratando um dos hebreus e ele se acaba fugindo ali do controle e mata aquele soldado. E aí ele foge. Nessa fuga, Deus fala com ele, né? Ele encontra sua esposa, casa, fica ali no deserto. Nessa fuga, Deus leva ele a conversar com ele, a mostrar a ele que ele queria que ele, Moisés, libertasse o povo. E Moisés diz, mas como que eu vou libertar esse povo? O que eu vou fazer? E aí Deus começa a mostrar alguns milagres e maravilhas. Ali Moisés começa a conhecer quem é o Deus, né? Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Moisés conhecia, só de ouvir falar, né? Como Jó fala, os olhos de Moisés começaram a ver, né? Hoje meus olhos te veem, fala de Jó. Moisés, ele foi testado, provado e aprovado, né? Deus queria começar ali, iniciar o grande ministério de Moisés, aos 40 anos de idade. Abre um parêntese. Existe um tempo que você precisa ser formado, moldado, que você precisa conhecer a palavra antes de ministrar, né? Muitas das vezes a gente vê aí uns meninos de 20 e poucos anos querendo ministrar coisa que às vezes não viveu, não está formado. Não queira precipitar os planos que o Senhor tem para sua vida. Se Deus quiser te usar com 20 e poucos anos, Ele vai te usar. Mas tenha em mente que existe um processo de tempo, né? Assim como Josué liderou o povo aos 30 anos, assim como os levitas eram chamados aos 30 anos, quando a Bíblia nos coloca a idade, eu me remeto a tempo de espera, porque muitas das vezes a gente não quer esperar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente já quer, eu ouvi, Carol, que eu vou ser uma grande pregadora ou um grande pregador. E aí amanhã eu já tô inventando convite para poder pregar. Não é assim. Né? Eu comecei a levar uma palavra na consagração, nos cultos domésticos, né? Ensinar as minhas filhas. Existe um momento de preparação e a palavra, ela vem muito da experiência, daquilo que a gente vive com Deus, né? Então, você que está esperando aí a sua promessa se cumprir, se concretizar, não se preocupe, no tempo certo o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir. Ele não precisa de empurrãozinho, ele não precisa de você ficar assim, lembra, Senhor, que o Senhor falou. Não precisa, preste atenção, abre os teus olhos, porque Deus está te dando experiência para que o caminhão da vida fique cheio, né? Que o seu vaso comece a transbordar no tempo certo, porque um vaso, antes dele transbordar, ele vai enchendo, vai enchendo. Então, se você tem uma promessa aí de ser um grande pregador da palavra de Deus, encha-se da palavra, da presença, da intimidade. Busque ao Senhor. No tempo certo, os convites virão. As pessoas lembrarão de você. E não despreze a quantidade de pessoas que vai ouvir a tua palavra, né? Porque muitas das vezes eu preguei para uma pessoa só, né? Então, às vezes a gente não quer pregar para uma pessoa só, a gente quer pregar no púlpito para várias pessoas, né? E ser um grande pregador é para pregar para 3.000 almas, assim como foi né, a pregação de Pedro lá depois do Pentecoste. Não, querido, uma alma vale muito. Então, se você passar a sua vida inteira pregando para uma alma e essa alma se converter, grande galardão você vai ter no céu. Então, vamos continuar. Moisés teve o tempo de preparo, ele viveu, né? Aos 40 anos ele foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. E aí, quando a gente vai, a gente percebe, a gente vai lendo e a gente vai se entristecendo com o povo de Israel que estava ali no Egito, porque o povo se acostumou com o Egito. Mas Egito não era a terra prometida.
Canaã era a terra prometida. Deus queria dar Canaã, queria dar liberdade. Mas aí a gente, às vezes, na nossa vida, trazendo para hoje, a gente se acostuma a estar preso a algumas coisas, mas Jesus veio para que nós tenhamos liberdade, vivamos a vida em abundância. E às vezes a gente se prende a alguns pecados assim, de estimação, que o povo fala, né? Umas mentirinhas que eu conto, você tá preso nisso. Não faz mal não. Igual o povo que estava no Egito. Não, eu queria ficar lá no Egito. Quando saiu do Egito, foi pro deserto, falou: ai, Moisés, você trouxe a gente pra cá pra gente morrer aqui de fome? Querido, presta atenção. O deserto é tempo de preparação, é tempo de provisão do Senhor, né? No deserto ali foi escrita as tábuas da lei. No deserto, o povo recebeu maná, recebeu provisão do céu. Dia após dia eles recebiam o maná. No 7º dia eles ainda recebiam descanso, não precisava catar o maná que caía do céu. Maná é que isso, né? Um pão com orégano, um gostinho de bolo de mel que a Bíblia nos relata. Só que... Desculpa, vontade de espirrar. Só que ali, quando Moisés saía do meio do povo, teve toda aquela transição, né? Do povo de Israel sair e atravessar o mar e estar no deserto. Quando o povo estava no deserto, eles ainda estavam com saudade do Egito, né? As coisas que eles viram no Egito, e muitos nasceram no Egito, eles estavam com saudade daquilo, dos ídolos que eles idolatravam, que eles serviam, né? As orgias, as festas, as bebedices, as glutonarias, ou seja, amantes de si mesmo, querendo apenas olhar para o próprio umbigo, olhar para a própria vaidade, para as próprias necessidades. E aí lá Moisés falando com Deus, Deus, o povo, olha o povo, não deixa, vai com a gente, intercedendo pelo povo, né? Às vezes o líder tá aí, vambora, eu tô aqui, né? Deus falando com o povo através de Moisés, e Moisés não foi respeitado, né? No tempo que Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, o povo fez um bezerro de ouro. Ou seja, sabe esse Deus que tirou a gente do Egito? Ah, ele não é de nada, não sei nem cadê Moisés. Então bora fazer um bezerro aqui pra gente idolatrar? Que vivência é essa? Que vida é essa, né? Que o que eles estavam demonstrando ali era ingratidão a Deus, porque tirou do Egito, né? Existe algo muito mais profundo, querido. É a libertação. E muitas das vezes as pessoas estão com os seus olhos vendados, né? Olhando para a vaidade, olhando para os seus próprios interesses. Eu não consigo desenrolar muito, porque nós só temos 30 minutos. Mas aí eu queria te falar que lá no tabernáculo era instituído o lugar santo, né? Que tinha o candelabro, a mesa e os pães da presença. E o lugar santíssimo, que era onde o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifícios. E os sacrifícios eram entregues uma vez por ano. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar, ele entregava o sacrifício, né? Os animais, derramava o sangue ali, como o Senhor falou, como o pacto que era para ser feito, como o ritual que era para ser realizado. Entregava o sangue uma vez por ano de animais, de pecados das pessoas que muitas das vezes pecaram e elas nem sabiam que tinham pecado. E aí era uma forma automática, leva um animal de acordo com a sua posição econômica, entrega para ser sacrificado, pronto, seus pecados estão perdoados, você volta ano que vem
traz um animal e a gente vai sacrificar e vai continuar acontecendo isso. Só que aí quando Jesus vem para dizer: eu sou o sacrifício, eu sou o cordeiro, eu tenho que derramar o meu sangue para lavar o pecado de vocês. Eu me entrego por inteiro, né? O sacrifício de Cristo, como um cordeiro imaculado, sem pecado, ele se entregou para dizer assim: não precisa mais ficar nesses rituais, não, que vocês nem entendem o que vocês estão fazendo. Eu tô indo, mas eu vou enviar um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. É ele quem determina, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, 7 e 11. Jesus Cristo é o nosso único sumo sacerdote. Ele vem para renovar a nossa lei. E ele se entregou como cordeiro. E ele foi o sumo sacerdote. Ele entrou no lugar santíssimo. E aí não precisa mais entrar. O sacrifício dele valeu por todos os nossos pecados, por todas as nossas iniquidades. Só que o Espírito Santo vem e nos convence da justiça, do juízo e do pecado, né? Antes de Jesus, você entregava, mas você nem sabia o que tinha pecado, o que não tinha pecado, né? Você não tinha consciência daquilo que você tinha feito. Com Jesus, o Espírito Santo vem e nos ensina, vem e nos mostra onde nós pecamos, vem e fala assim: filho, não faz mais isso não, anda por esse caminho. Oh, querido, tô triste porque você pecou. Aí sabe quando você sente aquele coração assim triste? É o Espírito Santo lá dentro falando assim: não precisa mentir, fala a verdade, né? Ou quando você faz alguma coisa de errado, comete algum pecado e você se entristece, é o Espírito Santo de Deus. Só que eu preciso te dizer uma coisa: quando há iniquidade, há cauterização de mente. O que é cauterizar? É você queimar. Quando você queima alguma parte na sua pele, em algum lugar, aquela parte queimada você não sente mais. Então, quando você está no pecado, você insiste ali, no início o Espírito Santo vai falar assim: não faz isso não. E aí você continua fazendo. Chega um momento que você não sente mais o Espírito Santo falando para você: não faz isso não, porque ele se afastou, né? O pecado, a iniquidade cauteriza a mente, a constante prática. Porque pecar, todos nós pecamos, né? Nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, do pecado. Mas o que eu queria dizer para vocês é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de renovar a aliança. Ainda dá tempo de falar assim: Jesus, me perdoa. Eu te quero de volta. Jesus, eu acredito que você é o Cordeiro que morreu na cruz para me salvar. Aí você pensa assim: Carol, você falou e não leu nada, não leu Bíblia nenhuma. É porque eu queria deixar para vocês Hebreus 9. E fica a dica de vocês lerem Hebreus por completo, né? Hebreus 9, versículo 27 e 28, que diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso enfrentar o juízo, é o 27. Eu vou abrir um parêntese aqui. E eu não sei se você é recém-convertido ou se você vem de uma religião espírita que acredita que há uma reencarnação, né, que você vai evoluindo com o passar do tempo. Eu te digo, não há. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Você só tem essa vida, você só tem essa chance. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz por você. O versículo 28 diz assim:
Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Você aguarda? Eu aguardo. Eu espero o Senhor. Eu sonho com o Senhor. Eu busco o Senhor. Buscar enquanto se pode achar. Aqui eu concluo a minha fala. E eu quero te dizer que o sangue de Cristo, ele não foi vertido na cruz à toa. Ele não morreu à toa. Ele morreu para muitos. Na verdade, ele morreu para todos, mas nem todos o aceitam como Salvador. Muitos se perdem ao olhar para o Egito. Muitos se perdem ao olhar para a vaidade. Muitos se perdem para olhar para as próprias necessidades. Cristo nos chama hoje a olhar a necessidade do outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A olhar para ele e dizer assim: o Senhor é o único Salvador, Criador, soberano. Ama a Deus sobre todas as coisas. Renova a aliança. Eu quero deixar essa palavra. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao coração de vocês aquilo que eu não consegui falar aqui. E desejo que o Senhor venha tocar cada coração, assim como Ele tocou o meu, assim como um dia Ele me chamou, assim como um dia eu aceitei o desafio, porque é um desafio ser cristão. Mas é tão prazeroso, querido, estar na presença do Senhor, depender do Senhor. Ele nos chama mesmo com as nossas imperfeições, assim como Moisés era pesado de falar. Mesmo com as nossas dúvidas, assim como Sara duvidou e se precipitou. Independente da idade, porque Abraão foi gerar a promessa dele aos 99 anos. Se você ainda está aqui, ainda há um projeto, ainda há algo a ser feito. Eu desejo que nessa noite o Senhor possa esclarecer a sua mente aquilo que Ele tem para você. Qual é o seu propósito? Porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele te chamou para algo que ninguém mais vai fazer. Então toma posse disso. Não deixe para outra pessoa, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas fulano é melhor para fazer do que eu. Não, ciclano fala muito melhor do que eu. E Beltrano sabe muito mais de Bíblia do que eu. Se eu pensasse assim, eu não estaria aqui hoje. Porque o que eu sei de Bíblia não é o suficiente para alcançar o teu coração. O que eu estudei não é o suficiente para trazer salvação para você. Existe o grande eu sou que se revelou a Moisés. Ele é todas as coisas. Tudo aquilo que nós precisamos está nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não adianta você se achar alguma coisa. Nós não somos nada, e em meio a essa pandemia nós estamos recebendo notícia de óbito, de estatística aumentando, de morte. E aí? E o que você pensa disso? Se o Senhor falar assim, eu vou te levar amanhã, e aí? O que você fez até hoje? Com o tempo que o Senhor te deu, com a vida que o Senhor te deu? Será que a gente fez o suficiente? Será que a gente buscou o Senhor o suficiente? Será que a gente se debruçou de joelhos e ouviu a voz dele? Será que ele nos guiou pelo caminho que ele queria ter nos guiado? Será que a gente andou pelas nossas próprias pernas, com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios olhos? Assim como Samuel se perdeu nas vistas quando foi escolher um filho de Jessé. Deus não olha como o homem vê. Deus vê o teu coração. Esteja pronto no teu coração. Esteja limpo no teu coração. Esteja obediente no teu coração. Que Ele vai te levantar. Ele vai te exaltar. Ele vai te fazer prosperar. Ele vai te levar onde quer que Ele quiser te levar. A gente só precisa confiar.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e um beijo no coração de vocês. Até a próxima!